O que Alex de Souza jogou no Fenerbahçe foi brincadeira, chegando a ter uma estátua no clube turco. Ele era um meia ofensivo que marcava tantos gols como centroavantes dos times que passava. Para você ter uma ideia, foram mais de 421 gols ao longo da carreira, um número maior que Ronaldo Fenômeno, além de 363 assistências, mais que Johan Cruyff. Sim, Alex foi um dos maiores na sua posição na história. Seus números e jogadas comprovam isso. Fica claro, seus passes eram dignos de gênio, um poder animal de visão de jogo. Ele se recusava a fazer gols feios, cada um mais lindo e absurdo que o outro. Pode perguntar para qualquer palmeirense ou então para os cruzeirenses. Alex é como Maradona, é como Pelé, Puskás, gigante, comentou o Neto, ídolo do Corinthians. O que Alex jogou foi fora de série. O que ele fazia com a bola no pé, poucos conseguiram fazer igual. Poucos chegaram perto da sua habilidade. Sabe por quê? Porque Alex foi um gênio do futebol, um craque, absurdo, um maestro de ouro. Mas ouvindo isso, alguém que não acompanhou de perto a carreira de Alex pode estar se perguntando: por que ele não foi mais longe? Simples, porque nosso craque não se calou perante a corrupção do futebol. Segundo ele mesmo, eles tentaram me destruir de todas as maneiras possíveis. O perseguiram na Itália, no Brasil e até na Turquia. Mesmo assim, ele continuou a falar e continuou a encantar. Ronaldinho Gaúcho chegou a dizer que Alex era um gênio e que foi um dos melhores com quem já jogou. Mesmo no meio daquele caos, ele continuava a performar e elevar seu nome. Mas chegou em um ponto que não dava mais. Depois de tanta pressão, depois de tanta perseguição, ele caiu e não se levantou mais. Nascido em Curitiba, mas criado em Colombo, Alex teve uma infância dura, com seus pais trabalhando muito para poderem sustentá-lo. A maior parte da família do craque era corintiana, mas o pequeno tinha uma enorme paixão pelo Curitiba. Em 1985, o clube paranaense chegou na final do Campeonato Nacional contra o Bangu, do Rio de Janeiro. Esse jogo foi histórico, uma das poucas vezes que as torcidas dos 4 grandes clubes do Rio se uniram para apoiar outro time. 91 mil torcedores abarrotaram o Maracanã naquele dia, torcendo para o Bangu. Só que o Coxa não tinha nada a ver com aquilo e venceu o jogo, conseguindo seu maior título da sua história até hoje. Alex não tinha TV em casa, mas ele ouviu tudo pelo radinho velho do pai e vibrou muito com a conquista do seu time. Anos depois, ele entrou na base do Curitiba, sabendo que poderia se tornar um grande jogador. Na sua primeira peneira, aos 10 anos de idade, ele conseguiu ser o único a se destacar, mesmo disputando com 300 outros garotos. Ele foi chamado pelo professor Miro, que o aconselhou a praticar mais o futsal. Com o passar do tempo, Alex estava mais rápido, tinha mais molejo e estava ainda mais técnico. Ele se destacava muito, já que tinha uma habilidade fora de série. Seus passes eram refinados, seus gols belos, tudo parecia conspirar para ele. Alex dava cadência ao jogo, sabia quando acelerar e deixar o jogo mais lento, sabia a hora certa de arriscar um passe mais longo e a hora de tabelar. Ele era um verdadeiro maestro. Alex tinha como inspiração outros 2 gênios do futebol, Zico e Sócrates, jogadores lendários que fizeram parte de uma das seleções mais técnicas e absurdas do nosso futebol, a seleção de 1982. Com o rebaixamento do Curitiba em 89, o time começou a lutar para arrumar as contas, já que a dívida só crescia. Então, o poder de investimento do elenco despencou, assim como os investimentos na base. Depois de alguns anos lutando contra a falta de dinheiro, o clube chegou em um ponto que precisou chamar quase todos os meninos da base para compor o elenco principal do time. Mas Alex era muito jovem, só tinha 16 anos, então preferiram mantê-lo mais um tempo nas categorias de base. Porém, não teve jeito. Com Alex destruindo no sub-20, o treinador do Curitiba decidiu chamar o garoto apenas para os treinos no profissional. Essa era a ideia, chamá-lo naquele momento e usá-lo no ano seguinte. Só que Alex nem quis saber, simplesmente destruiu nos treinos e obviamente foi chamado para jogar no elenco principal. No dia 2 de abril, ele fez sua estreia pelo profissional no Campeonato Paranaense contra o Irati e ele começou da melhor maneira possível, uma assistência para o gol e grandes lances
que lhe renderam em pouco tempo o apelido de Menino de Ouro. O primeiro gol saiu em 7 de junho, na goleada de 4-0 sobre o Matsubara. Paulo César Carpegiani, técnico do Curitiba na época, foi um dos responsáveis por lançar Alex no time titular e fazer com que o jovem crescesse de produção ao deslocá-lo para a meia esquerda, possibilitando a criação de jogadas e chances de gol. Com aquela mudança, o craque começou a fazer gols a rodo. Foram lindas jogadas com o mesmo desfecho: golaço. Jogando na Série B, o clube enfrentaria o rival Atlético Paranaense. Se vencesse, estaria na Série A do ano seguinte. Alex foi titular e amassou o adversário. Ele ainda marcou um gol em chute de fora da área e deu um passe sensacional para Paquetino marcar na vitória por 3-0, que garantiu o acesso do Coxa à Série A do Campeonato Brasileiro. O Furacão também subiu naquele ano. Em 1997, o jogador veio com tudo, mas seu time era muito fraco. Mesmo assim, Alex era absurdo demais. Passava pelos adversários como se não fossem nada. Às vezes, parecia que estava morto dentro de campo, mas do nada ele arranjava uma jogada fora de série, arrancava, dava um chute no gol, ele fazia alguma coisa que sempre assustava o adversário. Nessa temporada, foram 15 gols em 24 partidas. Mesmo assim, nesse ano, não conquistou nada, mas o Corinthians e o Palmeiras se interessaram pelo seu futebol. Afinal, ele era um jovem de 19 anos que já era o craque e capitão do seu time. Ele se destacou demais. Os dois clubes fizeram propostas parecidas, mas o Alviverde estava em processo de reformulação após o timaço de 96, principalmente após as saídas de Djalminha, Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos. O clube também era patrocinado pela Parmalat, vivia seu auge, e junto de Alex, Felipão também viria. Ele tinha acabado de levar o Grêmio à sua era de ouro. Agora, se decidisse ir para o Corinthians, ele teria de competir pela vaga de titular com Marcelinho Carioca, que jogava muito na época, e também com Ricardinho, que se juntaria àquele time lendário. Por isso, preferiu o Alviverde Paulista. Antes de chegar no novo clube, ele teve a sua primeira convocação para a seleção no Mundial Sub-20. Nas primeiras fases, o Brasil foi dominante graças à maestria de Alex. Nas oitavas, enfiou uma goleada histórica na Bélgica por 10-0, com 3 gols de Alex e 2 assistências. Seus gols foram sem precedentes, um mais lindo que o outro. O garoto jogou demais aquele jogo. Sem a menor dúvida, foi uma das partidas mais belas de um jogador que se tem registro. Mas nas quartas, perderam de 2-0 para a Argentina. Alex chegou no Verdão como uma promessa vinda do Curitiba, mas no seu time paranaense a pressão era muito menor. Mesmo assim, o craque jogou demais e foi destaque da equipe, se tornando um dos artilheiros e o principal jogador, recebendo a camisa 10. Nessa primeira temporada, eles foram vice-campeões do Brasileiro, atrás do Vasco de Edmundo. Só que no ano seguinte, não conseguiu o mesmo desempenho. Quando ele jogava bem, todos diziam que seria o novo Maradona, mas quando jogava mal, era xingado e destruído pelos torcedores. Ali não existia meio termo. Eles não entendiam que ele era apenas um jovem jogador que oscilava como qualquer outro. Nesse clima, Alex foi campeão da Copa do Brasil de 98, mas só iria mudar o jogo de verdade no segundo semestre daquele ano, em um curioso episódio. Quando o Felipão divulgou a numeração dos jogadores para a disputa da Copa Mercosul, Alex recebeu a camisa 20. O número 10 foi para Rogério, que na teoria iria compor o meio de campo com Galeano, César Sampaio e Zinho no time titular. Alex ficou intrigado. O que será que Felipão queria com aquilo? E pouco tempo depois, foi parar na reserva em um jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Após o intervalo do jogo, sem gols, Felipão pediu para Alex se aquecer. Chegou perto do seu auxiliar, a uma distância que Alex pudesse ouvir, e comentou: "Vou colocar o Alex." Mas qual Alex será que vai entrar? O que nos ajuda ou atrapalha? Quando o craque ouviu aquilo, ficou maluco da vida e pensou: eu vou mostrar pra ele qual Alex vai entrar. Depois disso, eu só posso dizer que Felipão nunca mais duvidou do jogador e em campo, com apenas 4 minutos, mostrou seu valor e fez o gol da vitória por 1-0. O fato é que anos depois, o próprio Felipão confessou que tinha feito aquilo de propósito. Sabia que ia mexer com o ego do atleta, porque ele entendia a qualidade de Alex e estava querendo tirar seu máximo. A partir daí, o craque jogou
jogou demais. Na Copa Mercosul, Alex foi o artilheiro, com partidas lendárias e jogadas épicas. Nada parecia para ele. Alex disputou incríveis 71 jogos naquela temporada e marcou 20 gols, além de ter recebido sua primeira convocação para o time principal da seleção brasileira, já comandada por Luxemburgo, após a saída de Zagallo. Depois do título do Mercosul, o Verdão estava classificado para a Liberta. Com aquela experiência, eles poderiam sonhar com o maior título continental. É a hora de seguir rumo ao sonho da glória eterna. Desde que havia chegado no Verdão, Alex dizia que ganharia a Libertadores pelo Palmeiras, e aquele era seu momento, porque só chegar qualquer um conseguia, mas vencer só o melhor time da América do Sul poderia. Será que aquele time era o melhor? Será que Alex era um craque merecedor daquele título? Em 1999, Alex não jogou bem, ele jogou em outro patamar. Ele desbancou qualquer adversário que entrou em seu caminho. Ele elevou esse escudo ao ponto mais alto que poderia chegar. Alex jogou demais e foi eleito o Rei da América, título de melhor na competição. Ele fez jogadas animais, virou goleador na hora que o time mais precisava de um, no mata-mata. O Alviverde passou pelas oitavas pelo então campeão do torneio, o Vasco, com 2 gols de Alex, um deles golaço em tabelinha com Paulo Nunes. Venceram por 4-2 em pleno São Januário. Isso garantiu o time nas quartas contra o maior rival, o Corinthians. Mas o Palmeiras venceu com facilidade. Nas semis, Alex fez um recital, 2 gols contra o River Plate na vitória por 3-0 no Palestra Itália. A final seria contra o Deportivo Cali. No primeiro jogo, derrota por 1-0, mas no segundo, vitória por 2-1, o que levou aos pênaltis, que o Palmeiras venceu. Alex foi o artilheiro do time na competição com 4 gols e também o artilheiro do Paulistão daquele ano com 12 gols, jogando como nenhum outro, e a torcida parou de pegar no seu pé. O time paulista jogava muito bem, tudo isso passava pela qualidade do seu meio de campo, comandado por Alex, que jogava como um maestro regendo sua orquestra. Alex foi convocado para a Copa América, onde o Brasil venceu de forma invicta, e também foi chamado para a Copa das Confederações, de 99, onde jogou muito e foi vice-artilheiro com 4 gols e lindas jogadas. O Brasil perdeu a final para o México por 4-3. Nesse ano, Alex jogou tanto que foi eleito o melhor jogador da América do Sul. O ano só não foi perfeito porque o Palmeiras perdeu o Mundial de Clubes para o Manchester United. O que foi engraçado desse jogo é que o time inglês era o campeão da tríplice coroa da Europa, mas o Palmeiras dominou o jogo completamente. Alex fez até um gol, mas foi mal anulado. O Verdão perdeu aquela partida, dando adeus ao sonhado título. Mesmo assim, o ano foi espetacular. Tudo estava dando certo para o craque. Tinha acabado de assinar com a Puma, se casado com a filha do presidente do Curitiba, mas no pré-olímpico ele não foi contemplado com a camisa 10, porque Ronaldinho o recebeu. Mesmo assim, um jornal brasileiro disse: Ronaldinho sempre dá um jeito de chegar na bola, mas Alex é diferente. Quase parece que é a bola que procura um jeito de chegar até ele. Depois de tudo isso, ele saiu de férias, mas antes mesmo de poder voltar, Filipão o ligou pedindo para ele retornar. Afinal, o Palmeiras enfrentaria o Corinthians pelo torneio Rio-São Paulo e precisava do seu maestro. Alex voltou e marcou um hat-trick na partida, vencida por 3-1. Quando voltou de férias, o Verdão venceu o torneio passando o carro por cima de todos os seus adversários. Na Libertadores, o Palmeiras vinha forte mais uma vez, com Alex fazendo aquele time jogar bonito. Passaram pela fase de grupos sem menor problema, oitavas também, mas nas quartas, o Corinthians, o maior rival do Verdão, estava mordido e faria 2 jogos sensacionais contra o Alviverde, jogos esses que foram considerados os maiores derbys de todos os tempos, jogos eletrizantes e lendários. No primeiro, vitória alvinegra por 4-3, com um gol de Alex. No segundo, triunfo alviverde por 3-2, outro gol de Alex, e mais uma decisão por pênaltis. Alex fez o seu e Marcos garantiu o Verdão na final ao defender a cobrança de Marcelinho Carioca. O estádio explodiu e os corintianos não acreditavam na segunda eliminação no mesmo ano para o maior rival. As semis seriam contra o temido Boca Júnior de Riquelme. O Verdão conseguiu segurar 2-2 na La Bombonera. No Morumbi, empate em 0-0, que resultou em pênaltis, como no ano anterior.
mas neste, Roque Júnior e Asprilla perderam e o Palmeiras era derrotado, sendo desclassificado. Só que mesmo assim, Alex não se abateu e continuou em ritmo impressionante. E o melhor foi que a equipe do Parma, que na época também era patrocinada pela Parmalat, decidiu contratar Alex. Nesse momento, a empresa diminuiu os investimentos no Palmeiras e focou no Parma. Por 8 milhões de dólares, Alex se transferiu para a equipe italiana, número maior que Ronaldo Fenômeno quando saiu para o PSV 5 anos antes. Ouvindo essa história, você pode pensar que estou falando do melhor jogador de todos os tempos. Afinal, o que ele estava jogando era absurdo. Mas o que aconteceu com ele para não deslanchar e não ser conhecido como um dos melhores? Naquela época, os grandes jogadores eram recebidos nos aeroportos, assim como hoje. Mas quando Alex chegou, ninguém o esperava, nem mesmo os agentes do Parma. O craque não estranhou, mas ficou com a pulga atrás da orelha. Ele foi chamado para uma reunião com a diretoria do clube. Eles falariam em inglês. Mesmo assim, Alex levou sua esposa, que falava italiano, para prevenir qualquer mal-entendido. Durante a reunião, 2 agentes do clube comentaram em italiano, bem baixo, entre eles dois, que Alex nem se iria apresentar à torcida e que iriam emprestá-lo o mais rápido possível ao Verona, equipe da segunda divisão. O pior não foi isso. O seu salário seria pago por meio de uma empresa offshore sediada no Uruguai. Esse tipo de empresa não é ilegal, porém é um jeito mais fácil para quem supostamente pretende fazer lavagem de dinheiro. E nós sabemos bem como o futebol funciona. A esposa de Alex se levantou e, gritando, perguntou se eles tinham enlouquecido para querer emprestar um dos melhores do mundo a um clube de segunda divisão. Alex se recusou a ir para o Verona ou qualquer outra equipe da segunda e até tentou impressionar o técnico Alberto Malessani, mas ele não queria o futebol do atleta, chegando a dizer que não entendia o motivo de sua compra. Depois de muita luta de Alex, conseguiu ser emprestado para o Flamengo. Antes de ir para o Mengão, Alex disputou as Olimpíadas, mas a equipe foi eliminada por Camarões nas quartas. Em qualquer país, perder as Olimpíadas era comum, mas no Brasil, naquela época, não, porque não tínhamos nenhuma medalha de ouro e a pressão era extrema. Foi uma boa geração, mas sabíamos que muitos ficariam para trás depois daquele momento. Alex também bateu de frente com o responsável pela seleção na época, chegando a dizer que ele nunca dava apoio e que preferia andar pela Vila Olímpica bêbado do que os ajudando. Depois disso, a CBF ficou no pé dele para sempre. Alex chegou ao seu novo clube, mas naquele momento, o Flamengo nem de longe era o que é hoje. O clube era completamente mal administrado, com salários atrasados, contratações no mínimo estranhas, vexames constantes e ainda por cima, nessa época, não só o Flamengo, mas todos os times do Rio abominavam tática, treinos e coisas complexas. Em resumo, as palavras de Romário definem o futebol carioca naquele momento. Nunca gostei de treinar. Eu fugia dos treinos. Todos riam, mas isso dizia muito da falta de qualidade e da algazarra que estava acontecendo. Depois de 47 dias no clube, com 3 gols em 12 jogos, com participações muito ruins e o principal, salário atrasado, ele rescindiu o contrato com o Urubu. Conseguiu ser emprestado para o Palmeiras, mesmo que fosse por poucos meses. Ele queria voltar a jogar pelo clube que viveu os melhores momentos. Ele não faturou títulos e disputou outra Libertadores, chegando até as semis. Durante esse conturbado período, o craque não conseguiu ter uma sequência positiva. Mesmo assim, foram 4 gols, 7 assistências em 12 jogos. Mas era hora de voltar ao Parma e tentar uma saída. Quando chegou na Itália, o Parma disse que não pagaria o bônus de assinatura de contrato que havia firmado com ele e que o emprestaria para algum clube na Itália. Todos disseram para Alex não fazer aquilo, mas ele decidiu processar a Parmalat, dona do Parma. Aí, a tempestade estava montada. A empresa era extremamente poderosa, não só na Itália, mas em muitos outros países fora da península. Alex voltou ao Brasil e achou uma brecha no contrato para assinar com o Cruzeiro, mas a CBF disse que essa brecha não existia e proibiu de jogar. Alex levou seu caso à CPI do futebol, que na época investigava a Parmalat. A CPI investigava uma possível lavagem de dinheiro na compra do meia Alex, dinheiro esse que nunca teria sido declarado aos cofres públicos. Com isso, Alex conseguiu sua oportunidade para jogar pelo clube mineiro. O meia fez algumas partidas, mas o ano já estava acabando e a FIFA decidiu rescindir seu contrato com o clube mineiro por conta do Parma. O time teria falsificado sua assinatura em alguns papéis que diziam que ele não teria rescindido com o Parma.
O que posso dizer é que a FIFA o baniu do futebol. Naquele momento, Alex pensou que tinha acabado sua carreira ali, mas depois de uma minuciosa verificação nos papéis, supostamente assinados por ele, descobriram que eram falsos. Alex podia voltar. Decidiu voltar ao Palmeiras, pensando na Copa do Mundo. Alex reestreou pelo Palmeiras em fevereiro de 2002, no torneio Rio-São Paulo, e já marcou um gol em sua segunda partida, no triunfo sobre o Santos por 2-1. Em março, marcou 2 na vitória por 3-2 sobre o Fluminense e no dia 20 de março fez um dos gols mais bonitos da história do futebol brasileiro. Alex estava novamente no seu auge. O maestro tinha voltado. Na vitória por 4-2 sobre o São Paulo, Alex recebeu na entrada da área. Pediu para Cristian no comando de primeira, para Alex, chapéu no primeiro, saiu o goleiro, deu um chapéu, Alex, golaço! Chapelou o zagueiro Emerson, chapelou o goleiro tricolor Rogério Ceni e mandou a bola para o gol. Foi fantástico, foi artístico, empolgante, único. Esse gol parecia ser sua chave para a convocação em 2002. Alex estava na sala com sua esposa, esperando a convocação. Todos já sabiam que ele tinha sido convocado, afinal, Felipão já tinha praticamente dito aquilo para o próprio Alex nos últimos jogos amistosos. Mas quando acabou a convocação e Alex não tinha sido chamado, ele saiu de sua casa e começou a chorar. Sua esposa, muito emocionada, foi até ele e disse que estava grávida, mas pretendia contar depois da sua convocação. O pior ainda não aconteceu. Depois de tanto estresse, a esposa de Alex passou mal e acabou perdendo seu bebê. No entanto, Emerson havia se machucado e todos esperavam novamente Alex. Mas Ricardinho foi chamado, jogador que havia sido muito pouco convocado nas eliminatórias. É como se alguém, ou muitas pessoas influentes, não quisessem que Alex fosse para a Copa, como se lutassem contra ele. Naquele momento, o craque pensou em desistir, pensou em parar e acabar com o futebol na sua vida. Ainda por cima, a FIFA decidiu que ele deveria voltar para a Itália. Sim, ao Parma. O que será que Alex faria a partir daí? Será que ele cedeu aos dirigentes do Parma? Será que ele se rendeu ao futebol e aos seus esquemas? Isso tudo ficará para o próximo vídeo. Este aqui está muito longo já. Se quiser uma parte 2 da história desse gênio, comente Maestro. Muito obrigado a todos pelos comentários. Vocês são incríveis. E se gostou, deixe seu like aqui embaixo. Ajuda muito a trazer cada vez mais. Muito obrigado novamente. Fui!